E aí pessoal, quanto tempo, né? Vamos lá, retornar aí para as aulas online. Tenho certeza que vocês tiveram bastante tempo para descansar um pouco, relaxar. Mas agora vamos que vamos, tá bom? Temos que dar prosseguimento aí aos conteúdos. E lembrando que não deu para concluir ainda o segundo módulo, né? Então vamos continuar de onde paramos, tá certo? Que é semelhança de figuras, tá certo? Semelhanças de figura. Se uma figura é uma ampliação ou redução de outra, ou seja, se elas têm a mesma forma, variando apenas em tamanho, dizemos que são figuras semelhantes, tá certo? Deixa eu passar aqui a página. Beleza. E o que seria polígonos semelhantes? Observe como podemos verificar a semelhança entre polígonos. Temos aqui, esses polígonos aqui, tá bom? Então vamos lá. Podemos ver o seguinte, olha. Podemos perceber que os ângulos internos são iguais, olha. Aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é 90 graus. Aqui é 90 e aqui é 90. Aqui é 127 e aqui é 53. Aqui é 127 e aqui é 53. Já dá para perceber aí algo interessante, né? Os ângulos internos são semelhantes, são iguais. E as medidas dos lados? Olha só, aqui é 6, aqui é 12, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 9, aqui é 18, aqui é 4 e aqui é 8. Não são iguais, né? Mas podemos perceber que se multiplicar por 2 aqui, multiplicar por 2, olha, vai dar os valores que estão aqui. Os ângulos internos correspondentes são congruentes, né? Já vimos. E as razões entre as medidas dos lados correspondentes são iguais, tá certo? Olha só, se eu pegar o lado AB, que é 5, sobre o lado A', B', que é 10, certo? Vai ser igual ao lado BC sobre o lado B' e C', e também vai ser igual ao lado CD sobre o C' e D'. E vamos encontrar no final uma razão 1 sobre 2. Assim dizemos que o polígono ABCD é semelhante ao polígono A', B', C', D', e que a razão de semelhança entre eles é igual a 1 sobre 2 ou 0,5. Indicamos essa semelhança da seguinte maneira, com o sinal aqui, sinal tio, certo? Olha, ABCD é semelhante ao A', B', C', D', tá bom? Essa linha que eu estou falando, pessoal, é só para diferenciar, tá bom? Lembremos que esses polígonos são semelhantes. Então está aqui, dois polígonos são semelhantes se satisfazem simultaneamente as seguintes condições. Os ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. O valor K da razão entre os lados correspondentes é chamado de razão de semelhança, tá bom? Razão de semelhança. Ao desenharmos uma figura B semelhante a uma figura A, dada a razão de proporcionalidade K entre essas figuras, temos que, se K é um valor maior do que 0 e menor do que 1, então a figura B é uma redução da figura A. Se K é maior do que 1, então a figura B é uma ampliação da figura A. E se K for exatamente igual a 1, então a figura B é uma reprodução da figura A, ou seja, é igual à figura A. Deixa eu pular aqui essa parte. Aqui já tem atividade. Mais atividades. Essa parte aqui, pessoal, olha, eu vou pular, tá bom? Homototeia. É bem parecido com aquela questão do ponto de fuga que aprendemos no início do ano, antes da pandemia. Vou pular aqui essa parte, porque esse conteúdo não é tão importante, tá bom? Não vai servir nos próximos conteúdos. Então, como estamos um pouco atrasados, é melhor dar uma ênfase maior nos conteúdos mais importantes, tá bom? Como, por exemplo, semelhança de triângulos. Vimos que dois polígonos são semelhantes e satisfazem as condições a seguir, né? Os ângulos internos correspondentes são congruentes.
tem que ser congruentes e iguais. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais, tá bom? Para podermos falar se um polígono é semelhante ou não ao outro. Agora observe como podemos verificar se há semelhança entre os triângulos, esses dois aqui. Podemos perceber que os ângulos internos são iguais, né? Congruentes. Tá vendo? São congruentes. Olha. Beleza. Os lados correspondentes são proporcionais, pois, olha só, AB, aqui, ó, lado AB, que é 4, sobre o lado A'B', que é 1,6, vai ser proporcional ao lado BC sobre o B', C', que também vai ser proporcional ao AC sobre o A' e C'. Ao final de tudo, vocês iriam descobrir que a proporção aí, a razão de proporcionalidade e semelhança é 5 meios, 5 sobre 2. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá bom? Portanto, no caso dos triângulos, não é preciso verificar essas duas condições, pois se as medidas dos ângulos correspondentes de dois triângulos são iguais, então as medidas dos lados correspondentes são proporcionais e vice-versa. Desse modo, podemos verificar se dois triângulos são semelhantes conhecendo apenas alguns de seus elementos, como nos casos a seguir. Aqui vai ter os casos que vai facilitar um pouco, que é o caso AA. Beleza? Primeiro caso, AA. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes, ou seja, ângulo-ângulo. Esse AA significa ângulo-ângulo, tá bom? Então, olha, vamos olhar aqui. Temos esses dois triângulos e podemos perceber que os ângulos correspondentes são congruentes. Então, já matamos a charada. Já podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso AA, ou seja, caso ângulo-ângulo, tá bom? Vamos ver aqui o segundo caso. O segundo caso é o caso LAL, ou seja, LAO, que é lado, ângulo, lado, tá bom? Dois triângulos são semelhantes se dois lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes. Exemplo, olha, temos aqui esse triângulo e esse outro, tá bom? Temos esse lado aqui é correspondente a esse e esse lado é correspondente a esse. E o ângulo que é formado por esses dois lados, são ângulos o quê? Congruentes. Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. Então, pelo caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes. E o terceiro caso é o LLL, que é o caso lado, 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 que é quando todos os lados são o quê? Proporcionais, tá bom? Olha, dois triângulos são semelhantes se os três lados correspondentes forem proporcionais. Tá bom? Existe uma proporção entre esses lados aqui. Então, esses dois triângulos são semelhantes. E aqui temos atividade, mais atividade, e aqui termina. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Conto com a presença de todos na aula ao vivo para podermos tirar dúvidas e também irei responder algumas questões, tá bom? Então, até a próxima. Valeu!